A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui, irmãos, com mais um estudo, e esse estudo tem por título A Pedra Principal e os 7 Olhos do Senhor. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um estudo muito interessante, porque aqui a gente vai ver alguns aspectos de 3 profetas que falam a respeito disso, e 2 apóstolos, que são João e Mateus, que eles escreveram nos evangelhos, também relatando ali o que eles conviveram com Jesus, o que o nosso Senhor falou sobre isso. Vamos observar aqui então no próximo slide. E aqui, nesse próximo slide, tem por título Cristo, o fundamento e o cabeça da igreja. Vamos entender então a estrutura, pela qual foi formada a igreja. Lembrando que lá no Éden foi feita uma promessa para Adão e Eva de que haveria o descendente que viria de Eva que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa ela foi escondida pelo Senhor e revelada ao longo da história da humanidade. E Deus foi, através de pessoas ali sendo chamadas, como por exemplo Abraão. Abraão, quando Deus chamou, ele revelou para Abraão mais algumas partes de seu plano. E ele disse que o descendente de Abraão, nesse descendente serão benditas todas as famílias da terra. Esse descendente é o mesmo descendente que ele prometeu a Eva. Então você vê que Deus está revelando isso através da história da humanidade. É importante a gente entender isso. Vamos então aqui lá no profeta Zacarias. Esses 2 profetas, Ageu e Zacarias, eles profetizaram juntos no mesmo momento, que foi quando o povo voltou do cativeiro babilônico. E ali eles estavam reedificando o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então aqui, esses 2 profetas vão falar algumas coisas para o povo, quando o povo ele tinha desanimado, tinha tido algumas dificuldades, desanimaram e foram viver suas próprias vidas e esqueceram das coisas do Senhor. Esses 2 profetas, eles foram lá como 2 testemunhas do Senhor para animar o povo, porque o povo tinha se esquecido das coisas de Deus, estava desprezando inclusive a casa do Senhor, o templo físico mesmo. Vamos pegar aqui então Zacarias 4, versículo 7, que vai falar aqui da pedra fundamental. Esses 2 profetas foram profetizar para o povo despertar, e eles passaram ali algumas palavras para animar o povo, e em meio a essas palavras estavam profetizando coisas ali, orientados por Deus. Então, olha só o que Zacarias ele fala a respeito da pedra fundamental. Ele diz assim, Zacarias 4:7: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel. Zorobabel ele é governador, ele estava ali como governador do povo, e ele é descendente de Davi, é da mesma linhagem do nosso Senhor Jesus. Olha que coisa incrível. A gente pode conferir essa informação lá em Mateus capítulo 1, ali está listada a genealogia do nosso Senhor. Zorobabel ele está na linhagem exatamente ali que vai dar a descendência, por onde vai nascer o Senhor Jesus. Ele diz assim, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, que é a mesma coisa que pedra principal, pedra fundamental, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Então aqui ele está falando, no meio daquela situação de reestruturação do templo, sobre uma pedra. E ali realmente existe essa pedra na construção que você coloca ali, a pedra principal, Só que essa pedra que ele está se referindo aqui não é uma pedra normal fisicamente. Claro que eles estavam ali reconstruindo o templo físico, mas o que estava sendo profetizado aqui é a respeito do Senhor Jesus,
porque aquele templo ali já não seria mais o templo casa do Senhor, né? Porque aquilo já estava sendo ali profetizado pelo Senhor, já tratado aquilo dali como algo que é uma sombra, como o escritor de Hebreus diz, né? Algo que simboliza algo, prefigura, né? Algo, aponta para algo superior, que é isso que os profetas estão falando aqui. Então esse algo superior, essa pedra principal, é o próprio Senhor Jesus. Vamos tratar disso um pouco mais na frente, com mais alguns detalhes. Vamos agora aqui então passar de Zacarias, da pedra fundamental, para esse segundo quadrado aqui, tabernáculo, templo, é a mesma coisa. Aqui no canal sempre tenho falado que tabernáculo e templo é a mesma coisa. Então eles estavam reedificando um tabernáculo, um templo, né? E o profeta Ageu, da mesma forma que o profeta Zacarias usou as palavras proféticas ali, ele falou algo muito interessante aqui em Ageu capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, ó: a glória desta última casa, que é o templo, né? Pode ser o último templo ou o último tabernáculo, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é porque eles estavam inspirados por Deus, Deus que orientou eles ali a proferirem tais palavras para animar o povo. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava se referindo aqui à última casa, ao último tabernáculo. É Cristo, é o nosso Senhor Jesus. Então, nesse contexto todo de restauração, eles estavam falando ali de Cristo, já não estavam falando de um templo físico, né? Olha para onde que esses profetas estão apontando, né? Isso tudo baseado, claro, na lei, porque aquele templo, ele está lá na lei, né? O tabernáculo, tudo que era feito ali, sacrifício, só que tudo isso aponta para Cristo. Já temos visto isso em alguns vídeos aqui com mais detalhes, né? Vamos passar aqui agora para o profeta Isaías, porque o profeta Isaías vai falar a respeito do nosso Senhor Jesus. E eu peguei aqui exatamente o capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele. Isso é muito importante, porque ele vai falar aqui sobre 7 espíritos, ó. O espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de entendimento, só foram 3, né? Espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor. 7 espíritos, né? Então a gente vê que sobre esse nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é um rei justo que reinará e executará justiça na terra. É o nosso Senhor Jesus, né? O reino de Cristo, né? O rei justo que reinará e executará justiça na terra, porque um dia ele vai colocar todo esse império abaixo e aí ele vai estabelecer o seu reino, né? Existem estágios para isso acontecer. Esse plano, que é o plano de redenção e salvação do mundo, ele está sendo executado em parte, e nós fazemos parte dele. Vamos agora avançar aqui para o nosso Senhor Jesus. Olha o que escreveu o apóstolo João, né, no Evangelho de Jesus segundo João, né, capítulo 2, versículo 19. Isso é o que Jesus falou aqui para os fariseus. Qual o contexto? Ali estavam mercadores vendendo coisas ali dentro desse mesmo templo aqui, que foi reedificado aqui por Zorobabel, que na época do Senhor Jesus foi reformado pelo rei Herodes. É o mesmo local, e ali agora estava Jesus. E olha só que interessante que Jesus falou. Ele derrubou aquelas bancas, soltou aqueles animais, derrubou todo o dinheiro, e os fariseus saíram lá, né, e perguntaram para ele: quem é você? Que sinal tu nos mostras de que tem autoridade para fazer tal ato? Aí olha o que ele respondeu: destrua este santuário, né? Ou templo, ou tabernáculo, que é a mesma coisa, são sinônimos, né? Destrua esse santuário, em 3 dias eu o reconstruirei. Os fariseus, pela mente humana, voltaram-se logo para o físico. Demorou muito tempo para isso aqui ser edificado, como você diz que era. Falaram ali no aspecto humano, né? E aí, quando Jesus, os fariseus mesmo, entregaram Jesus para Pilatos e destruíram Jesus ali, no sentido de que mataram, ele morreu, o Senhor morreu. O
que acontece 3 dias depois? Ele ressuscita. E os discípulos entenderam, o próprio texto vai dizer isso, que os discípulos entenderam, quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, que ele estava falando não daquele templo físico, mas dele, o verdadeiro tabernáculo, o Senhor Jesus. Não foi o que o profeta Ageu falou? Agora, da última casa, desse último tabernáculo será maior do que a primeira. O profeta Zacarias também falou, ó, esta pedra, esse templo aqui, ele tem uma base, né? É a pedra principal ali, e essa pedra é o Senhor Jesus. Vamos ver ainda mais à frente mais alguns detalhes sobre isso. Vamos pegar aqui agora, no Evangelho de Mateus, olha o que Mateus escreve a respeito disso. Sobre quando Jesus falou com Pedro a seguinte palavra, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra que ele estava falando ali é o próprio Senhor Jesus, que é a pedra angular, ou pedra fundamental, ou pedra de remate, que é a mesma que Zacarias profetizou ali em Zacarias 4:7. É o Senhor Jesus. Então a igreja está sendo edificada em Cristo. Cristo é o tabernáculo. E ele é o cabeça do corpo, né? Então ele está edificando ali a igreja, que é o corpo. A cabeça e o corpo são um. Então ele é o tabernáculo e ele está nos fazendo tabernáculos. Aonde que dentro do tabernáculo todos nós sabemos que tinha no Santo dos Santos, que é o local mais profundo lá, é o local mais importante do interior do tabernáculo, tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a presença de Deus, ela está dentro de nós, ela preenche o nosso ser, está dentro da gente, né? E com o nosso Senhor Jesus, o Espírito do Senhor está sobre ele. Ungiu ele para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Isso está lá em Isaías 61. E você vê que esses 7 espíritos que Isaías fala aqui em Isaías 11 são qualidades de Deus, do Espírito Santo. E o Pai e o Filho são um. Então vamos aqui agora para o próximo slide. Aqui nesse slide, irmãos, vai ficar mais claro ainda algumas coisas. Estamos pegando alguns textos chaves aqui e eu recomendo que os irmãos leiam todo o contexto desses versículos chaves que eu estou trazendo aqui, né, que vai ficar muito melhor o entendimento dos irmãos. Vamos começar falando aqui de Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz assim, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Destaquei aqui o cordeiro. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como tendo sido morto, e ele se sacrificou por nós, ele deu sua vida por amor a nós. É o nosso Senhor Jesus, né? E olha qual é a característica desse cordeiro, ó. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Destaquei até de vermelho 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pegamos essas características aqui, olha que coisa incrível. Vamos agora lá no profeta Zacarias novamente, agora no capítulo 3, versículo 9. Ele está falando exatamente sobre aquela pedra que a gente viu aqui, ó. Zacarias 4, 7. Agora a gente está voltando um capítulo, que é o capítulo 3, vamos lá no versículo 9. Olha o que ele está falando aqui sobre a pedra. Vamos ver mais algumas características. Ó. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Era o sumo sacerdote Josué. Estava junto com Zorobabel ali, né, liderando o povo nessa reedificação. Sobre esta pedra única, única, sem igual, estão 7 olhos. Então a gente já consegue observar, né, que os 7 olhos do Cordeiro, né, que são também os 7 Espíritos de Deus, eles estão sobre esta pedra, né? É uma pedra única, ó. E olha o que ele complementa aqui dizendo, ó. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Isso ele vai fazer.
ele já fez isso? Hoje? Hoje não. Isso ainda não está feito. Isso, inclusive, é parte, né, daquelas 7 maravilhas, é uma das 7 maravilhas que está descrita lá como objetivo final da última semana de Daniel. Na verdade, é o cumprimento das 70 semanas, aquelas 7 maravilhas ali tem que estar ok, tem que estar sido feita, né? Aquilo vai estar completo quando? Quando de fato se completar as 70 semanas. E ainda tem uma semana para se cumprir, que é o cessar da iniquidade, né? Dar fim ao pecado, cessar a iniquidade, né? Trazer justiça eterna. Aqueles pontos lá eles têm que estar cumpridos. E aqui olha o que ele está falando: tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Esse dia é o dia do Senhor, é quando ele volta, né? E ali muitas coisas acontecem, mas vamos continuar aqui para a gente não perder a linha do raciocínio do estudo. Em Isaías, a gente está repetindo aqui, na verdade, né? Isaías 11, versículo 1 e 2, que está falando dos 7 espíritos, e os 7 espíritos estão sobre o Senhor. E nós vimos ali no Apocalipse 5, 6, que os 7 olhos, que são os 7 olhos que estão sobre a pedra única, são os 7 espíritos. E a gente vê que os 7 espíritos estão sobre o Senhor. Então você vê a ligação perfeita dessas coisas. A gente está vendo uma ligação perfeita aqui, ó, em Zacarias, em Ageu, em Isaías, em João, em Mateus. São alguns textos aqui, ó. Em Apocalipse, que foi também escrito pelo apóstolo João, por uma revelação do nosso Senhor Jesus já glorificado, ele já glorificado revelou isso a João, deu visões ali a João, por meio dessas visões ali é que ele escreveu o Apocalipse, né? Então a gente está vendo isso aqui muito perfeito, né? Eu coloquei aqui também nesse canto direito, tem essas imagens aqui do cordeiro, né? Com 7 chifres, 7 olhos, né? Coloquei também ali a menorá. E aqui embaixo um texto que é a visão de Jesus glorificado, né? Que é Apocalipse 1,13. E ele diz assim, João, ó: e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, o nosso Senhor Jesus, né? Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É exatamente a veste do sumo sacerdote no dia da expiação, que é a sexta festa. Então nós estamos vendo aí algumas ligações, né? E isso foi o que João viu, está lá em Apocalipse 1,13. Vamos aqui então agora para o próximo slide. Nesse próximo slide aqui, irmãos, vamos falar sobre as 7 igrejas e o candelabro de ouro. Vamos ver mais algumas conexões aqui muito importantes. Para isso, vamos pegar lá o texto de Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 a 13, que diz assim, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse termo, dia do Senhor, é muito importante, porque ele é citado inúmeras vezes, inúmeras assim, porque são muitas vezes que eles são citados nos profetas. E sempre quando os profetas tratam de o dia do Senhor, falam qual grande e terrível é aquele dia, o dia do Senhor, dia de negritude, de escuridão, de densas trevas. Eles se referem ali a um dia com algumas características. Inclusive em Isaías 61, quando o nosso Senhor fala que ele foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor, ele está falando do milênio, né? O ano sabático, o milênio, né? O descanso do Senhor. As escrituras se referem a esse período de diversas formas. E ele diz também o dia da vingança do nosso Deus. E os profetas se referem ao dia do Senhor como um dia terrível, um dia de vingança. Mas não sobre a igreja, sobre os ímpios. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Isso aqui liga também a gente com a quinta festa, a festa das trombetas. Dizendo, ele ouviu, ó: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí ele vai dizer quais são: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Aí ele só ouviu, até aí ele só tinha ouvido. Aí ele voltou, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, aí ele viu
7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Né? Eu coloquei alguns pontos aqui embaixo que as 7 igrejas destacadas pelo Senhor Jesus representam a totalidade da igreja de Cristo na terra. Representa a totalidade. E o candelabro, para estar aceso, né? E essas 7 igrejas vocês podem ver aqui nessa imagem da direita, que estão configuradas exatamente aqui em cada uma das lâmpadas ali da menorá, né? Em cada um dos candeeiros ali, né? E o candelabro, para estar aceso, necessita de azeite como combustível. Isso também está na lei. Esse candelabro aqui é um item que fica dentro do tabernáculo. Ele tem um significado, ele tem um propósito, ele prefigura muitas coisas, né? Da mesma forma que ele precisa de azeite, assim a igreja precisa estar abastecida com a unção do Senhor para continuar brilhando no mundo. Nós devemos estar buscando sempre do Senhor, né? Azeite para a gente estar abastecido e continuar com as nossas lâmpadas acesas. Vou deixar aqui mais um pouco para os irmãos repararem exatamente aqui que isso é importante, que essas igrejas estão configuradas exatamente para cada uma daquelas lâmpadas ali, certo? Vamos agora passar aqui para o próximo slide. E aqui nesse próximo slide, irmãos, algumas perguntas que devemos nos fazer. Pergunta: primeiro, por que em meio a tantas igrejas, que são congregações, as 7 destacadas foram justamente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Por que essas? Se tinha igreja em Jerusalém, se tinha igreja na Judéia, tinha igreja em vários locais, tinham várias congregações ali, não eram só essas 7. Uma outra pergunta: por que as 7 igrejas ficam configuradas nas 7 lâmpadas do candelabro de ouro? Vamos então às respostas. Por que exatamente essas 7 igrejas? Jesus aguardou o momento exato em que estivesse ocorrendo determinadas situações naquelas 7 igrejas, né? De modo que a mensagem das 7 cartas, que foi uma carta para cada igreja, né, seriam tanto para a situação local, pela circunstância que aquelas igrejas estavam passando ali, né, quanto que uma mensagem para a totalidade da igreja de Cristo na terra, certo? E por que que as 7 igrejas ficam configuradas ali no candelabro? Esse é um propósito de Deus desde a fundação do mundo. É revelado através do tabernáculo, onde o candelabro de ouro possuía lâmpadas que nunca poderiam se apagar. Isso até tem uma instrução na lei, que é por estatuto perpétuo. Quem deveria fazer isso era Arão e seus filhos. Eles deveriam manter aquelas lâmpadas acesas com tardes e manhãs. Pelas tardes e manhãs, então, eles estavam abastecendo aquele azeite, né? Assim também é a igreja, como contado por Cristo através da parábola das 10 virgens. É muito importante essa parábola das 10 virgens, porque naquela parábola ele conta justamente que as virgens, que eram as noivas que estavam esperando pelo noivo, e a igreja, nós somos a noiva de Cristo, e nós estamos esperando pelo noivo. O Senhor Jesus disse que as coisas do reino de Deus ele revela muito por parábolas, né? Ele fala por parábolas. Várias das parábolas deles ali, do nosso Senhor Jesus, têm significados muito profundos com base na lei e nos profetas. E ele estava ensinando isso para os discípulos e todas as pessoas, aquela multidão que seguia ele, através dessas parábolas, coisas muito profundas. Amém? Vamos aqui então para o próximo slide. E aqui nesse slide, irmãos, vamos sintetizar tudo isso que nós vimos aqui até agora e mais os outros vídeos também que a gente tem aqui no canal, que a gente detalha mais alguns aspectos, né? A gente procura sempre estar passando de maneira objetiva, simples e didática. Então, sintetizando tudo isso que nós vimos até agora, vamos falar aqui agora do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então aqui já nesse primeiro quadradinho ali em cima, a gente já vê ali, ó, 2 itens. Primeiro, Cristo é o cabeça. E 2, sobre ele está os 7 espíritos, como a gente viu aqui, né? Então a gente vê que está ligado diretamente ali
na cabeça, Cristo cabeça, né? Nesse quadrado aqui um pouco abaixo, vamos ver aqui já dizendo que os 7 Espíritos do Senhor estão sobre a igreja. Por quê? O cabeça está sobre o corpo. O cabeça tem os 7 Espíritos que estão sobre a igreja. Cabeça e corpo formam um único ser ali, né? E o nosso Senhor Jesus, que tem esses 7 Espíritos, ele derramou desses 7 Espíritos sobre nós. É o Espírito Santo. E existem qualidades aqui nesses 7 Espíritos. Na verdade, são um Espírito só, né, que tem qualidades. Então, aqui estão sendo listadas 7 qualidades, né, em 7 Espíritos, que é um Espírito, que é o Espírito de Deus, que está sobre o Filho, que está sobre a igreja. Ele não derramou do seu Espírito sobre nós? E o corpo não passou a ser templo, tabernáculo do Espírito Santo? Então, aí vamos ver aqui nessa figura que tem um monte de pessoas formando esse corpo. Porque cada um de nós somos templo do Espírito Santo. E todos nós somos membros desse corpo. E esse corpo, ele é chamado de igreja. O corpo é chamado de igreja. E cada um de nós somos templo, né? E esse corpo é formado de judeus e gentios. As duas casas. Nós temos vídeos aqui que nós explicamos também mais profundamente a respeito disso. Alguns irmãos e irmãs já conhecem, mas aqueles que não conhecem, eu recomendo assistir esses vídeos. Vou deixar aqui um card sobre o estudo das duas casas, né? E os irmãos e as irmãs podem acompanhar. Porque os judeus é da onde veio o nosso Senhor Jesus, né? De Judá, o Messias. E a tribo de Efraim, que era a tribo líder do norte, ali aquele reino e aquelas 10 tribos receberam carta de divórcio e se tornaram gentios, né? Então o Senhor Jesus deu uma ordem ali para os discípulos, Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, né, por toda a terra, ensinai todas as coisas que eu vos tenho dito, né, e reúna todo mundo, né? Batize em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, né, e reúna todos nesse corpo. Então está tendo uma reunião de judeus e de gentios. Tem muitas profecias também que falam a esse respeito, né? E aqui embaixo está exatamente isso, né? A soma dos 7 Espíritos é justamente o Espírito Santo, de Deus, né, que está sobre a igreja. E os 7 Espíritos, né, são 7 qualidades do Espírito Santo. Aqui desse lado direito agora tem a menorá. A gente vê que para cada candeeiro ali, né, a gente vê que está ali configurado também o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de poder, que é fortaleza, também pode ser traduzido como poder, né? Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta Isaías escreve isso no texto que a gente leu. E a gente observa que as 7 igrejas estão configuradas também nessas mesmas posições ali, né? Que simbolizam uma totalidade do corpo de Cristo, que é a igreja, uma única igreja, a igreja de Cristo. Assim como os 7 Espíritos simbolizam o Espírito Santo, significa que é o Espírito Santo, né? Então vocês veem que tudo isso é muito perfeito, tudo isso se liga de uma maneira perfeita. E o plano de Deus, ele vem sendo revelado ao longo da história da humanidade, utilizando pessoas escolhidas de Deus ali, em todo o Antigo Testamento, né, que é como uma plantação. Nós já temos até uma playlist aqui que fala sobre isso, né? Que Jesus é o grão de trigo. Ele morreu, ele foi plantado para produzir uma grande plantação, né? Só que para ele ser plantado, precisou que o solo fosse tratado. Então, o Antigo Testamento inteiro ali, tudo aquela história que aconteceu, aquelas histórias todas ali, os profetas, a lei, tudo aquilo preparou o solo para o Senhor ser plantado e essa plantação que somos nós nascer, né? Então eu vou deixar até aqui esse card também. Então, irmãos, percebamos que todas as figuras que o nosso Senhor usa nas parábolas,
refletem exatamente tudo que já foi dito na lei e nos profetas, ao qual ele está cumprindo perfeitamente. E nós fazemos parte disso, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E estamos cumprindo aqui uma missão. O que está acontecendo, o que a gente está fazendo de restauração, né, ali, reedificação desse corpo, juntando, é a mesma coisa que o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel estavam fazendo lá com o povo, restaurando aquele templo. Só que aquilo é uma sombra dessa restauração que está acontecendo agora. É um tempo determinado para essas coisas. Nós devemos pregar, falar, né, buscar, estudar mais, se aprofundar mais, entender os tempos determinados. Isso nas 7 festas é muito visível. E, na verdade, é uma junção de tudo que Deus nos fala através da palavra. E a gente vai ver que a palavra não se contradiz em nada. Ela se complementa. E que possamos estar buscando juntos, irmãos. A cada dia, mais e mais, buscarmos juntos, meditarmos juntos, estudarmos juntos, compartilharmos uns com os outros. Peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Verifique o sino de notificação se está marcado como todas, para receber todas as notificações do canal. Curta esse vídeo, ajuda bastante para que o YouTube recomende, né, para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né, no Twitter. Também comente, o seu comentário é muito importante, algum acréscimo que o irmão ou a irmã tenha, algo que Deus revelou para você também, que possa somar com a gente, né? Então, agradeço a todos, que Deus abençoe a todos vocês, a toda a sua família também, em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos. Amém.